Uma presença ilustre nesse programa, ele está aqui no Brasil, estava gravando um especial e aproveitamos para tê-lo aqui hoje. Ele é um grande sucesso, ele tem um youtuber, um dos maiores canais individuais de pregação no mundo, são mais de 7 milhões de inscritos. Você que não conhece esse canal, é muito bacana, para você que quer ouvir uma palavra, um negócio bacana, você que está meio, não tem amigo, para isso que serve a palavra. Isso, para isso que serve a palavra, para a gente ter alguém para trocar uma ideia. Isso, e você pode entrar lá, tem aí, ó, o Dave Leonardo tá aqui com a gente. Fala, Dave, tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Como é que você tá? Beleza. Pô, obrigado por você ter vindo, eu sei que Imagina, você tá... cara. Você mora onde, exatamente? Eu sou catarinense, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e essa é a minha base, né? Mas por conta do nosso trabalho, a gente acaba ficando muito que deslocado dentro do nosso próprio país, né? Mas a minha base é Joinville. Minha casa é lá. Santa Catarina. Exatamente, a cidade mais nublada do Brasil. Exatamente. E como é que você virou pastor? Pode chamar assim, virou pastor? Eu não sou um pastor, eu sou um evangelista. Existe uma... Não, pra mim é um pastor. Ah, então, eu entendo. Então, você entendeu? Pra mim, quem leva a palavra é o pastor. É que a figura do pastor é um pouquinho mais complexa. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, vamos assim dizer, certo? Então, quando você fala pastor, é alguém que tem uma figura de cuidado, é alguém que está dentro da comunidade local, é o que está cuidando de um rebanho específico. Entendi. A minha função é um pouco diferente porque eu sou um evangelista. Então, eu sou aquele que apresenta Jesus para as pessoas, mas não cuido. Então, não que tenha menos responsabilidade. São apenas responsabilidades distintas. A gente fala que a própria Bíblia nos dá essa noção, né, de ministérios. O evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre e o pastor. Então, dentro dessa corrida em prol... Você leva a palavra. Eu sou o que leva a palavra, eu sou o evangelista. E como é que você começou a curtir isso? Despertou. Onde é que você falou, puta, isso aqui é legal, cara? Sim, então, eu sou advogado. Minha função, meu currículo, vamos assim dizer, a minha função era para ser essa. Só que eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus muito forte. Foi abril de 2009. E aquilo me despertou, não para ser um pregador. Eu nunca quis ser um pregador, eu nunca quis ter um canal no YouTube, nunca foi sobre isso. Eu comecei a contar o meu testemunho, comecei a contar para as pessoas aquilo que Jesus havia feito em mim. Só que aquilo começou a irradiar dentro da minha cidade. As pessoas começaram a me chamar, olha, vem aqui na nossa comunidade, conta a sua história, conta o que você viveu. E aí ali, eu digo que eu descobri uma razão para viver, sabe? Uma razão, um sentido. A gente tem muito essa questão de correr atrás do propósito, mas quando a gente faz com amor aquilo que a gente está fazendo, o propósito vem atrás da gente e nos encontra. Então eu fui encontrado pelo meu propósito dessa forma. E o que aconteceu? Como é que você puder contar, lógico, né? Tem coisas que são meio longas assim, mas eu, de maneira simples, eu sou de uma família cristã, minha família ela tem uma formação religiosa já. Então, dentro da nossa casa, nós tivemos algumas perdas, algumas crises. Meu pai teve uma crise financeira muito grande, acabou, na época, saindo de casa, meio que desapareceu, não foi saiu, ele desapareceu, a gente pensou que meu pai tinha, inclusive, morrido. Então, a minha adolescência foi marcada por uma família disfuncional. Só que chega uma hora na vida que as nossas decisões começam a refletir aquilo que a gente viveu, né? E o que eu comecei a refletir foi justamente o destempero da minha casa. E aí foi aonde eu comecei a tomar as decisões erradas da vida, comecei a me afastar de Deus, por mais que eu sabia o que era o correto, sabia o que era certo, eu comecei a me afastar. Só que, cara, eu creio assim, que quando Deus tem um propósito com alguém, a própria vida não deixa você escapar, sabe? E aí chegou um momento, que foi 23 de abril de 2009, que eu me encontrei num beco sem saída, com um desejo de morte, com muita depressão, muita angústia, por vários motivos, que daí vale a pena não falar agora por causa do tempo. Sim, claro. Mas que aí eu busquei o Senhor. E essa foi a minha experiência que eu contei durante muito tempo, que eu conto até hoje. Eu fui pra casa, eu tava numa audiência pública na época da minha cidade, por conta da faculdade de Direito que eu já fazia. Eu fui pra casa pensando assim, cara, eu vou suicidar, eu vou acabar com a minha vida, coisa que muita gente, talvez, que tá assistindo agora, passa pela cabeça. Passa, né? Pra muita gente. Muita gente, porque quando a vida parece que foge do controle,
parece o óbvio você desistir da vida, né? Você ir embora. Dá o reset, não. Dá o reset. Só que não, resolver isso não fácil. Existe, isso não resolve. Na verdade, isso é egoísta, porque você destrói a vida de quem tá no seu lado daí. E eu fui embora, e eu fui pensando, cara, eu vou suicidar. Aí eu olhava o carro passando e falava, eu acho que eu vou me jogar na frente de um carro. Só pra você entender o nível do que passou na minha cabeça. Eu tinha 19 anos. E aí eu pensei, cara, pensou se eu me jogo na frente de um carro e eu fico paralítico, eu vou incomodar minha mãe, cara. E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Resumindo, eu tentei encontrar uma igreja aberta. Era tarde, não encontrei nenhuma igreja aberta. Tentei encontrar um cara que era um homem, um senhor chamado Neri, é um senhor da minha cidade. Ele era um homem muito temente ao Senhor, muito crente. Ele passava sempre por mim quando eu ia pro colégio de bicicleta, cantando. E ele estava indo orar num lugar que era um monte da nossa cidade lá. E naquele dia eu também tentei encontrar aquele cara. E eu ria dele, eu achava ele um paspalhão, assim, porque ele cantava na rua. Eu falava, cara, que vergonha isso, envergonhando, né, as coisas de Deus, a igreja, coisa, passando vergonha. Só que quem tava passando vergonha era eu. Só que a gente não percebe, eu não via. Tentei encontrar ele, não encontrei. E aí eu fui pra casa, cara. Fui pra casa, entrei dentro do meu quarto e não tinha o que fazer. Só tinha eu e Deus, cara. E aí ali eu fiz uma oração. A oração, talvez uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu de verdade, eu acredito que não tem mais esperança pra mim. Eu acredito que acabou. Mas eu ouvi a vida inteira falar do Senhor, né? Eu ouvi a vida inteira falar de Jesus. Então eu falei assim, Jesus, então é o seguinte, por isso que eu digo que foi sincero, porque a gente pensa que para falar com Deus existe todo um rito, uma forma, um linguajar específico. Uma cerimônia. Ele aparece Não, sem nada, sem nenhuma palavra pensada, mas o coração fluindo. Eu falei, se o Senhor é real, se o Senhor é real, se o Senhor está ouvindo a minha oração, se eu não tô louco aqui, e se existe uma esperança, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu peguei e saí do quarto onde eu estava, que era o meu quarto, fui até o quarto da minha mãe, peguei uma Bíblia, que era a Bíblia do meu avô, que havia ficado de herança para nossa família, ficou para minha mãe. Voltei pro meu quarto, dobrei os joelhos e repeti a oração. Falei, Jesus, fala comigo, tem que ser pela tua palavra. E peguei a Bíblia e fiz assim. Eu sei que parece loucura, mas é fé. Eu abri Salmo 116. Diz o seguinte, ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aí começou a contar a minha história. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E aí o texto continua dizendo, misericordioso é o Senhor, justo Ele salva. E aí, cara... A Bíblia é demais, né? De perfeita. A Bíblia é uma obra fantástica. Que lindo, né? A Bíblia é uma obra fantástica. Não, aí eu caí num choro, cara. E eu falei, Jesus, tu é real, Senhor. Eu creio que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale de novo. Eu preciso Me prova. Eu preciso. E eu fechei a Bíblia, cara, e abri de novo. Abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Todas as transformações radicais que o Evangelho produz no homem começaram em mim naquele dia. Eu dormi de um jeito, acordei de outro. Tudo mudou e eu estou aqui com vocês agora. Me fala uma coisa. Isso é renascer? Isso é renascer. Existe uma questão que as pessoas... não é que as pessoas, é que nós às vezes ignoramos, né? O Evangelho, ele é poder para transformar. Então, quando a palavra ela encontra você de verdade, quando você se encontra de verdade, porque hoje todo mundo pode dizer que acredita em um monte de coisa, só que entre acreditar e viver é uma distância bem grande. Sim. Uhum. Então, o Evangelho é legal de acreditar, mas ele é extremamente interessante para se viver. Sim. Então, o renascimento é necessário para a gente viver, sabe? É necessário você abandonar o velho homem, é necessário você ter uma transformação de vida. As práticas se alteram, a vida muda, o script da sua caminhada se altera. Entende? Uhum. Então ali eu vivi um renascimento genuíno, não foi só um socorro, não, foi uma transformação que mudou toda a minha jornada. Eu tô aqui com vocês hoje, eu não posso ser mentiroso, mas eu acompanho vocês há muito tempo, na televisão já. Tava falando até com o Daniel aqui. Mas lá era outra turma. Não era não, mas era papai que fazia. Não era ele, era o pai dele. Aqui é uma turma mais... Aqui é só o filho. Aquilo, então, mas a loucura disso... Não, aquela turma já foi. Sou filho do graças a Deus. É muita briga. Eu não falo mais com o Daniel. Mas a loucura disso é porque se me falassem há 10 anos atrás que um dia eu estaria com vocês aqui,
para falar sobre Jesus, porque essa é a minha vida, minha função é essa. Eu não falo sobre mim, não falo sobre política, não falo sobre nada a não ser sobre Jesus. Essa é a minha pauta da minha vida. Se um dia me falassem, há 10 anos atrás, antes de tudo isso acontecer, em 2009, 13 anos atrás, cara, um dia você vai estar com essa galera, por mais que já vai ter mudado bastante. Falando de Jesus. Eu falo assim, mano, é impossível. Então, é por isso que eu digo que os renascimentos, eles te levam a histórias impossíveis, sabe? A viver coisas que são impensáveis, inimagináveis. Então, essa é um pouco da história. Pô, bacana. Muito bonito. Muito legal, mas David. Pegando a sua história, desculpa. Pois não, Zuzu. E, obviamente, se você for numa igreja, se você ouvir a palavra de Deus, ou como você vê o seu depoimento, você fica transformado e faz muito bem. Pode qualquer pessoa que fizer esse teste, como o Emílio falou, lê a Bíblia, você vai se sentir melhor. Porém, você entrou na internet. E na internet existe muita vaidade. Quando você é um cara que usa a palavra de Deus e tem vários seguidores, e a gente vê hoje muita gente produzindo conteúdo, até rabino, pode ser o que quiser. Como é que você lida com a vaidade? Perfeito, cara. Eu confesso pra vocês que eu não consigo acostumar. A gente tava até conversando agora fora de ar, né? Número é uma tragédia, você ficar refém de números. Quem é maior, quem é menor. O algoritmo, né? Não, isso é terrível, cara. Eu só foco em uma coisa, na palavra, só isso. Os números, as coisas que acontecem são reflexo daquilo que eu tô falando. Mas não é uma coisa que eu paro pra ver, sabe por quê? E que eu não é que eu não valorizo, eu não posso ser mentiroso. Eu acho maravilhoso, pô, é incrível você falar e milhões de pessoas ouvirem. Claro, isso é sensacional, seria mentiroso da minha parte. Porém, tem uma coisa. Como que eu faço, o que eu falo, eu não falo sobre mim. Não é 50 fatos sobre o Dave, não é o que eu faço quando eu acordo, não é sobre mim, é sobre Jesus. Então, essa glória, vamos dizer assim, ela não é minha. Entendeu? Estar aqui não é meu mérito. Até porque se eu reconheço que o que me trouxe aqui foi a história do dia 23 de abril de 2009, foi Jesus ter entrado na parada e ter transformado todas as coisas, então eu estar aqui não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus números, tem a ver com a história que Deus começou lá atrás. Então, para você lidar com o ego, com essa vaidade, basta você lembrar a sua origem, da onde você saiu. Eu digo uma coisa sempre, quando você lembra da sua origem, você não consegue se acostumar com o lugar onde você está. Você nunca vai se acostumar. Sempre você vai ser grato ao Senhor. Sempre você vai apontar para o lugar certo. Senão você fica extremamente perigoso. Senão, cara, você começa... Tem uma expressão em si mesmar, sabe? Você começa a olhar só para si e você fica extremamente perigoso. Então, o caminho da vaidade é o que aniquila a humildade nossa, do ser humano. E a humildade minha não é de... não ter recurso ou parecer falar simples, porque a gente confunde humildade. A humildade é de reconhecer que tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que faço não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que eu creio com todo o meu coração, que é com Jesus. Ô, David, indo na linha do Zuzu lá, que você tá na internet, a gente sabe que a internet é um ambiente complicado. Caótico. As pessoas ou as pessoas te amam ou elas te odeiam. E faz questão de mostrar pra você isso. A gente tá depois da pandemia, a gente entrou num momento em que os jovens, né, eles estão sempre... Você falou do seu problema da depressão, a gente vê que os jovens estão ansiosos, depressivos por conta do comparativo das redes sociais. Muita gente entra em contato com você pela tua história pra você dar uma palavra nessa questão de depressão, de angústia, de ansiedade? Alba, isso é uma das coisas que talvez seja o maior problema do nosso tempo. E todos esses reflexos que você disse, tanto da internet, por exemplo, se você entrar agora, se você ver os comentários da live que estão acontecendo agora, você vai ver o nível do emocional das pessoas, o quão prejudicadas as emoções estão, o quanto de ódio, o quanto de opiniões, de perguntas que ninguém fez, sabe? Por quê? Porque isso é apenas um reflexo do que está escondido dentro de casa ou dentro do próprio coração. Então, todas essas caminhadas que foram colocadas para nós trilharmos, as competições dos números, essa questão dos padrões que foram criados para a gente, do que é sucesso, do que verdadeiramente é ser feliz, é o que gerou toda essa ansiedade que está dentro do coração das pessoas. Então, quando eu vou para a palavra, quando eu vou para a Bíblia, e você olha o que é o padrão de felicidade, você descobre que não tem nada a ver com o que estão vendendo para nós na internet, com que algumas pessoas estão nos apresentando. Olha, você é feliz se você tiver um avião, se você tiver um carro, se você tiver um helicóptero, e as pessoas mostram, olha, isso aqui é o que eu tenho.
Isso é uma palhaçada. Porque você vai conquistar tudo isso e se você não tiver família e paz, isso não tem graça nenhuma. Sabe? Então, a lógica que está por trás disso foi a construção equivocada que foi feita na cabeça da nossa geração. Do que é felicidade, do que é de bom, ter, né? Do de ter. Do ter. Mas, ter e pertencer. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Pois não. Puder fazer. Claro. Faça. Vai, Calel. Eu sou agnóstico, eu não tenho muita, né? Eu não acredito muito, assim, apesar de ser conservador. Eu respeito muito o ideário judaico-cristão, acho muito relevante, mas eu entendo que prosperidade... Tem uma coisa que eu não sei se é uma questão mais religiosa ou mais de aculturamento da América Latina, relacionada a essa falta de prosperidade dentro do discurso religioso. Eu acho que a prosperidade é positiva e deve ser almejada. Não o materialismo puro e simples, como você está colocando aqui. Mas ser próspero, ser bem-sucedido, acho que todo mundo busca isso, né? Todo mundo quer consumir bens de qualidade, todo mundo quer ter um carro bom, todo mundo quer ter uma casa boa, quer conseguir viajar. Então, quer dizer, você não acha que tem uma parte do discurso que acaba sendo mistificada para esse lado de a pessoa tem que ser feliz mesmo sem bens materiais? Ótimo. Marco, né? Isso. Primeiro, que é a diferença do Superman. protestantismo, que eu acho Sim. o protestantismo enaltece isso, enquanto que aqui na América Latina isso daí não é tão enaltecido. Cara, primeiro, eu acho que uma das coisas que o evangelho produz no homem e tem que produzir é o respeito. Então, eu respeito alguém agnóstico, alguém que não acredita ou que pode acreditar em algo totalmente divergente. Mas a pergunta que você fez, ela é extremamente válida, mas ela carrega um problema, que é quando a gente analisa os extremos de opinião. Então vai ter um lado que vai dizer que você é obrigado a prosperar, porque se você não prosperar, você não tem a bênção de Deus. Isso é um problema. A pessoa vai dizer pra você, cara, se você é pobre é porque você não... É o loser. Você é um Você loser. não acredita, Você não acredita, porque se você fizesse isso, você seria próspero. Isso é balela. Isso o que não mais é real. acontece, a gente vê muito isso. Até porque a própria Bíblia diz, sempre haverão os pobres no meio de vocês. Sempre. Ponto. Do outro lado, existe uma outra corrente teológica que é da pobreza. Não, você tem que ser pobre. Porque se você tiver dinheiro, você vai perder o seu coração. Isso é porque comunismo. o dinheiro é a raiz de Voz todo mal. humilde. Fala que é o voto da humildade. Isso. Então, esses dois extremos, eles são perigosos e eles te fecham dentro de uma caixinha que não te permite evoluir. Então, no que eu acredito? Eu acredito o seguinte, quando você tem o coração no que é certo, quando você está fazendo de maneira excelente o que você faz, você vai prosperar. Só que essa prosperidade, ela é subjetiva. Eu acho que o que mora, a questão é aqui, é a subjetividade. O que é prosperidade? Para mim, a prosperidade é ter paz. Pra mim isso é a coisa mais importante. Sensacional. Porque você pode ter muito dinheiro, se você não tiver paz, cara, aquilo ali é maligno. É uma merda. É uma horrível. merda sem paz. Ó, irmão, Ser ricaço, mas se alguém te encher o saco... Eu não quero falar, mas Você é uma chega em merda. casa, Prosperar não é só dinheiro, não. Pô. Mas Quer ver? Ontem eu gravei, Crescimento de mas, da David, pessoa. mas, Ó, David, ontem eu gravei uma mensagem e durante a mensagem veio uma frase. A frase é essa aqui: cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Ó. Bonito. Então, quando a gente faz a conta, então beleza, eu quero ter um carro bom, quanto isso me custa? Porque tem gente que por conta de ideais que o mundo coloca, abandona tudo, cara. Abandona Padrão os filhos, social. abandona a esposa, abandona a família. Então ele vai trabalhar muito, ele vai conquistar, mas ele não vai ter pra onde voltar. Então é legal ter um ponto de chegada, mas é importante ter um lugar pra voltar. Caminho. porque aí você Entendeu? conquista, mas fica com o buraco. Fica sozinho, Que é o que não tem acontece, você tá graça. sozinho. O problema é estar sozinho. O problema é que você O Samir hoje não penteou o cabelo. O cabelo da minha leitão hoje. Agora deixa eu falar um negócio pra você, o meu querido pastor. O Superman lá tava falando, Superman, sou tá aí. agnóstico. Eu não acredito. Ele também não. Eu não acredito nesse papo. Qual Por quê? papo? Porque o nosso princípio, o que tá na gente
é ser cristão, é ser judaico-cristão. Esse é o nosso princípio. Mas a questão do agnóstico é diferente do ateu, né? O agnóstico é meio que uma religião... Então, mas ele acredita, força, mas não sabe, porque não é. ele tem os valores nossos. Acredita na criptonite. Ele acredita... acredita na criptonite. Ele é super... Viu, pastor? Parece mesmo, cara. Ele diz... Porque eu vi você, eu falei, cara... Ele diz que não acredita, mas ele acredita. Ele não acredita, mas vive. Então... Isso. Só que... Ele comunga... Até ser provado. Ele comunga dos 10 mandamentos, ele comunga das coisas que interessam para ele. Exato. Ele usa da base da Entendeu? religião. É isso que eu falo. Eu falo, isso não te faz um cristão, mas é parecido. Eu vou porque isso, todos nós. Pronto. Todos nós. Eu entendi o que você todos falou. nós. Ninguém Ele obrigou. segue a tábua do Moisés, ele faz tudo certinho. ele segue a tábua do Moisés. Ele segue a tábua do Moisés. O iPad. Ele segue a tábua do Moisés. Ele segue o princípio cristão. Porque se você pegar e falar, não, eu não vou na igreja. Mas se você pegar a filosofia cristã, Perfeito. é linda, pô. É tudo que a gente... O próprio direito, é bonito o direito demais. brasileiro, por exemplo, ele é baseado no direito romano, que é baseado nos princípios da palavra. Então Mas não vem você com ia essa falar, conversa. pastor, que... Não vem com essa conversinha. Calma, mas ele tá no comando. Não vem com essa conversinha. Mas o porque Dave não falou que isso não faz dele um cristão. Por quê? Vamos lá. É porque o que faz a gente ser um cristão é reconhecer primeiro Jesus como Salvador da nossa vida. Isso é o primeiro princípio. É um ato de reconhecer. Porque a filosofia por filosofia tem várias. E existem vários sofismas dentro das próprias filosofias, né? Meias verdades, então você vive um pouco daquilo lá. Isso aqui eu não acredito, então eu não vivo. E o evangelho não é assim que funciona. Tem que ser o... Não, o evangelho é assim. Eu acredito no evangelho, acredito na palavra, na Bíblia. Então eu assino um termo que eu reconheço todos os termos. Então não existe meio evangelho, não existe meio cristão. É o aceitar tudo. É o aceitar tudo. Então cristão é um seguidor de Cristo. Então, beleza, eu acredito nos ideais, mas se isso não é a minha vida como um todo, então eu não posso ser chamado de cristão, entendeu? É só isso, é com todo respeito. E aí o cara entende? É frouxo, pastor? Não é que é frouxo. Você chamaria a gente de frouxo? Porque eu tava pensando aqui, eu dou umas roubadas em algumas coisas. Eu acho assim, ó, que existem duas formas de você tomar essa decisão de reconhecer Jesus como seu Salvador, porque essa é a minha função. Eu sou um evangelista. O que eu faço? Eu apresento Jesus às pessoas e eu faço uma pergunta que é a pergunta da minha vida. Você deseja reconhecer Jesus como seu Salvador? E a oração é essa: eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso, que essa palavra é para mim, que a morte na cruz do Calvário foi para mim a salvação. Então essa é a pergunta, é o escopo da pergunta, certo? Então, existem duas formas de você tomar essa decisão. A primeira é num ambiente de dor, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha para os lados e não tem para onde você fugir. É um ambiente difícil. Então você diz, cara, eu vou ter que tentar. E aí você tenta e aí você descobre que aquilo é real. Então, mas é difícil todo mundo ter essa revelação que você experiência, teve. né? Mas aí vem a segunda parte. Que é quando você pega a palavra e você vai... A história de C.S. Lewis, por exemplo, do escritor de Crônicas de Nárnia, é semelhante. Ele não começou a ler a Bíblia porque ele queria crer. Ele começou para tentar provar que aquilo não existia. Para refutar. Então, quando ele leu, ele descobriu que aquilo era verdade. E aí é o segundo ponto. É quando você entende o todo, analisa o mundo, vê tudo à tua volta e diz, cara, não tem como isso ser natural. Não tem como... a escritura, você... porque tudo tá ali, né? Tá aqui, cara. Tudo tá ali. Então, quer dizer, não tem como ser físico. Pô, nasceu um ser humano, cara. Nasceu a minha filha agora. Aí o meu filho tá com virose, o outro, o João. E aí a pergunta pro médico foi, tá, mas será que não pode passar pra bebê? Daí ele falou assim, não, porque ela tá amamentando. E no amamentar, todos os anticorpos da mãe passam pra criança. Cara, isso não tem como ser natural. O homem não teria essa capacidade de pensar algo tão extraordinário. Pô, eu vi a minha filha nascendo, cara. Então, sabe, essas coisas, elas são tão extraordinárias, elas são tão transcendentes que não tem como você ignorar que aquilo ali é além da capacidade humana. E aí você tem que falar, cara, das duas uma. Ou eu vou ficar com essa pergunta no resto da minha vida, tentando provar com a minha cabeça o que eu tô vendo, ou eu vou colocar isso na conta de Deus e vou dedicar a minha vida para crer nisso daqui e viver. Entendeu? Esse ponto é interessante, porque existe um debate científico gigantesco, onde se os cientistas não fizessem essas perguntas, eles não avançariam em quebrando paradigmas. Mas assim, mas eu compreendo isso. É importantíssimo. E o evangelho não anula a ciência. De pessoas que façam essas perguntas. Tanto que tem um professor da Duke University, que é o Marcelo Gleich,
Sizer, ele tem um livro chamado Criação Imperfeita, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, o fato de você ser um cientista não quer dizer que você não deixa de buscar e que você não é espiritualizado. Não, mas do outro lado também. O fato de eu crer em Deus não diz que eu não vou buscar na ciência. Então, por exemplo, eu acredito em Deus com todo o meu coração, mas se o meu filho ficar doente, além de orar, eu vou dar o medicamento e vou levar ele no médico. Claro. Entendeu? Então, Uma coisa não anula a outra. Esses problemas pastor, extremos que são complicados. Você sabe qual é o problema desses caras? Esses caras não têm fé. Esses caras são tudo sem fé. oco. Os caras são sem fé. Ele acredita sem na lixinha. fé, Eu só acho sem fé não tem alma. Sem fé não tem nada, Samidana. Se você não tiver fé na tua vida, A vida não é o laptop, a gente irmão. tem que ter fé. E um pente fé. de cabelo. E um A fé. pentinho, uma escova. O cara fala o seguinte: o que Olha. foi, ô Gordão? O cara fala que tem fé e escova pro Um Sam. velho e um porque ele não pente, tem os porque dois. hoje tá terrível. Ô, sem gracejo. Esse gordo também não gosta de falar. Esse gordo aí. É o seguinte, Tem colesterol, não tem fé. Despenteado hoje. a fé, quando você tem fé, que nem o pastor tem fé. Sim. Tem. Zuzu tem Tenho, fé? tenho mais pra ou menos. Você não tem muita mais fé. ou menos. Quando Sei você não. tem Falou fé, o Zé Fezinho. Só quando ele quer. Quando você tem fé em Deus, Você joga na loteria, quando você tem Fezinho. fé em Deus, você tem tudo. Você tem tudo, cara. Não é que o ser humano é visual. Não mas deixa eu- tem, não Sabe tem que tem um nada, não negócio? tem nada. Você Não tem é, fé. Emílio? É que acho que a maior discussão Deixa eu te falar, a fé não precisa da Anvisa. Não, mas é que a gente... às Tudo vezes- precisa da Anvisa. O cara vem, tá aqui a Anvisa. Não Você que é um homem da Anvisa, fé. pô. Diploma. É tudo R.R. sem fé. Soares, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pera aí, Parece. deixa eu falar, pera lá. Não é R.R. Soares. É, você é o Zé Fé. Zé Deixa o Fezinho. Valdomiro Deixa eu falar. Vai Deixa lá o na João loteria, Batista. lá na Deixa eu falar. Deixa o João Batista fazer Deixa eu pergunta. perguntar pro pastor, porra. O pastor, ele é o culpado. Como é que o cara como é que o cara faz pra ter fé, pastor? Tá todo mundo sem fé aqui. Olha lá. Não vão nem na esquina. Ah, eu tenho. O Morgadão, ele Não, tem na fé no... Como é que verdade- se busca a fé? Obrigadão. Na verdade, a fé, ela é inata do ser humano. A gente só descobre, decide aonde coloca a nossa fé. Então, a gente precisa acreditar em alguma coisa, sabe? A palavra diz que fé é o firme fundamento naquilo que eu não vejo, mas Isso. com todo o meu coração eu acredito. É isso aí. Certo? Então, vai ter gente que vai acreditar com todo o coração, mesmo a ciência não provando que a ciência está 100% certa. Só que aqui eu acho que é a questão que eu tenho, não dificuldade, mas eu entendo que a discussão se amplia. Quando, por exemplo, você vai para a ciência, beleza, a ciência ela explica muita coisa, mas tem coisa que a ciência nunca vai conseguir explicar. É só isso. Assim como do meu lado, eu tenho que ser humilde e dizer que tem coisas milagres que eu nunca vou conseguir explicar, eu só vou poder acreditar e viver. A ciência ela também tem as suas barreiras, entende? Mas eu São 100 tenho anos, uma. Se a Vai gente lá, pegar a história assim, da humanidade, Sim. a religião sempre ocupou o espaço do desconhecido. Sim. E quanto mais a ciência avançou, menos espaço as religiões teve. Não Sim. estou falando de uma Sim. ou outra em particular. Agora, eu sou agnóstico também. Eu não, Puta, Agora o cara vai falar Ele acredita agora. na lixinha. é outro. Vai, Acredita no vai pênis. ter o peso, É ele não outro vai. agora. Agora Força da ele lixinha. evoluiu. O Einstein tá impossível. Aí- o Valdomiro aí Deixa eu falar. Aí, Aí, João não. Batista. Aí, deixa dá eu te falar. azar. pra- Aí o mini cara. craque Aí vai no médico. da igreja. Aí ele vai no médico, no remédio drug errado. dealer. Isso. O médico receita Dá lá 70 miligramas. 50 gramas Ah, para não, alegria, 60. 50 não sei o quê. Por quê? Eu porque sou eu sou agnóstico. profissional. Um mate de 5 O médico litros. falou, sou profissional, meu amor. é. E aí ele faz isso. Mas, quando você olha o pessoal cético, que não é meu caso, existe uma leitura que, assim, a falta de prova não significa a existência de Deus. O fato de eu não conseguir explicar alguma coisa não significa que é Deus. Por exemplo, uma criança um bebê, ou começou a falar, você largar algo e cair no chão é muito espetacular para a criança. Por quê? Porque ela não sabe da lei da gravidade. Coisa. Então, é assim, eu entendo que a crença é uma coisa não explicada. Você acredita, mas não tem uma explicação lógica. Ou seja, as pessoas não creem em Deus por lógica. Por lógica. A lógica não faz assim. Se você seguir a lógica, você tem que crer em Deus. Não, Então isso entra Claro. numa área. A lógica, construção- a construção lógica é crer em Deus. Sim. Não. Vamos deixar Lógico o pastor que falar. essa me dana. Por favor, pastor, Por desculpa. favor, né, Bom, gente? vamos- Isso é uma coisa. Tô muito R.R. Soares. Você tá muito Jô Soares. É bom que o Emílio tá Desculpa, pastor. Emílio, você é um evangelista, será? Ele é Desculpa, também. tá Desculpa. acontecendo. Ele é. Bom, eu compreendo essa questão. Primeiro da religião. A história dentro da religião é um pouco dessa questão do controlar o desconhecido. Aquilo que ninguém sabe, a religião detém. Né? E eu entendo também o que você fala
do avanço da ciência que foi tirando esses desconhecidos. O que eu acho ruim, principalmente, pelos princípios, porque a religião, e a gente vive aqui no mundo judaico-cristão, diferente, por exemplo, do Oriente, lá Sim. são outros valores. Esses valores se perderam também, mas voltando à ciência versus religião, porque isso é uma... Sim. Você tem os filósofos da ciência, né? Acabou com o raciocínio dele. mas- Desculpa, pastor. Não tem problema não. Esse daí é um puta satanista, ele fica torcendo pra me ferrar. Ele tem pacto, ele tem pacto. respira um pouco. Mostra a tatuagem do pacto. Deixa o pastor falar, deixa o pastor falar. Então, Cuidado com esse satanista. O cara tá falando, você quer. Você faz Deixa o comigo. Arthur Aguiar terminar. Peraí, não Então, interrompa. eu compreendo todas essas questões. A gente tem dos dois lados. A gente tem aqueles que negam a ciência. Dentro da ciência, a gente tem aqueles que negam a religião. Mas também temos o contrário disso. Que é o cara da ciência, que ele teve uma experiência com Deus, que ele acredita no Senhor e tal. E do nosso lado, do lado do cristão, também tem um cara que acredita na ciência. Eu sou uma pessoa que eu acredito na ciência, eu acredito nas evoluções necessárias, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, qual que é a questão? Essa ideia de colocar que, basicamente, aquilo que eu não explico é Deus, é burrice. E é burrice para ambos os lados. Então, o fato de eu não saber explicar, eu preciso encontrar a fonte de partida. O problema é o seguinte: se eu acredito na palavra, a palavra de Gênesis e Apocalipse conta tudo. Conta toda a origem, conta tanto o nosso ponto de partida quanto o nosso ponto de chegada. Então, eu tenho um manual que eu creio, entendeu? Então, não é que alguém disse ou porque ninguém consegue explicar. Não, já está tudo aqui. Então, quando a ciência diz que a criação do homem foi a evolução ou qualquer outra teoria, a Bíblia tem Gênesis que diz que foi Deus que criou o homem e criou a terra. Entende? Então, obviamente, você vai dizer, cara, e você crê nisso com todo o teu coração? Eu creio com todo o meu coração. Eu também. Eu também. E aí, Eu também. Mas aí que tá. Já vem os dinossauros. Já veio o Marcão dinossauro, é dos meus. Essas brigas de detalhes, elas acabam quando? Eu vou dizer quando ela acaba. Quando você tem uma experiência com Deus. É isso aí. Quando Isso você acaba tudo. O dinossauro, mano, acabou. Mas posso ir na linha do Sami, até pra Entendeu? compreender um pouco a cabeça dele, que eu conheço ele muito bem. O seguinte, o Deus antigo, Deus do Abraão, até o Deus Jesus, fazia muito milagre. Era uma coisa muito visual. Abria o Mar Vermelho, né? O cara andava na Matava, não sei água. o quê. E hoje você não vê o milagre. Você foi tocado pela palavra, pela leitura da Bíblia. E a gente não tem esse milagre. Então, peraí. Então, aqui. O milagre visual. A Bíblia diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Uma das últimas palavras de Jesus foi: em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. Então, qual que é o problema nosso? Não é a ausência de milagre, é a ausência de crer. Isso. Então, tá aqui. Olha. É lógico. Por quê? Quando a gente anula crer, a gente não vai ver o milagre. Aí que tá. Esses caras aqui, os agnósticos, no caso, o medo. É crer. Não, o medo é fruto do pecado. A coragem é fruto da fé, que é o Cristo andando na água. Sim. O Cristo andando na Homem de água. pouca fé. Aí o Cristo falou assim. Sim, mas não é lógico. Aí todo mundo com medo. Não, é como é que você vai ler? Ele falou, pô, você não Então, tem fé. deixa eu contar uma história Se você não pra tem vocês. fé, você não anda, você não vai pra lugar nenhum. Eu vou contar uma história pra Não vocês é da isso, minha família. Não é isso. Minha Claro casa- que é, pô. Cabeçossauro. Você tem medo. Explica aí o cabeçossauro. Você tem o seu Dinossauro medinho. cabeção. O seu medo. Não vem com gracinha, Como não. surgiu? Que agora o assunto é sério. Cabeçossauro. O seu medo, Samidana, de ser agnóstico é o fruto do pecado. Sim, mas você lê, a Bíblia fala que a coragem o mundo é fruto foi da em fé. 7 dias. É. 7 Não vem dias, com essa conversa, criou o não. mundo. É. Aí Adão e Eva. Adão tinha um umbigo. Umbigo de essa Adão é o conversa. nome do livro de Martin Gardner. Aí eu pergunto, e os dinossauros? Você tinha acredita umbigo? ou não? Lá vem ele. Bom, Lá vem deixa eu... Não, é que eu Ele quero- briga com o Rabino, ele briga com... Mas eu Ó não o morgado brigo, eu com tô o Sami. aprendendo. Vai lá. pô. Olha lá, olha o dinossauro aí. Esse é o ancestral do Emílio. ó. Então, olha lá, eu e o Emílio lá na Ó, Disney. vamos lá. Existem essas perguntas elas são recorrentes. Sim. E elas nunca chegam a lugar nenhum, porque sempre tem várias posições, entendeu? Sim. Então, deixa eu falar algo A sua. prático. Vou falar algo prático que é uma experiência minha. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês que estão aqui na bancada, tanto quem está em casa, vivam as suas experiências. Sim. Porque o que o Emílio falou é o seguinte, cara, o Daniel, cadê os milagres? Tá aqui. Se você crer, você verá a glória de Deus. Pronto, a Bíblia diz, eu tenho que crer. Então,
como as coisas vêm tudo pra tentar roubar a nossa fé, e algumas discussões elas só servem pra roubar a nossa fé e nos colocar confusão e não nos fazer crer, então é preciso do contraponto. O contraponto vai ser a palavra e a própria experiência. Então vou te dizer a minha experiência. Eu tenho 3 filhos, o João, o Noah e a Serena. O João, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade pra eles. Então, se eu falar que eu vou levar eles em um lugar, eu não tô mentindo, eu vou levar. Se eu falar que eles vão no médico, eles vão no médico. Se eu falar que vai tomar injeção e dói, eles vão tomar injeção e dói. Então eu não minto pra eles, por quê? Porque eles nunca tenham dúvida da minha palavra. O João tava com uma gripe muito forte, uma virose muito forte. E ele passou a noite toda vomitando. Quando chegou de manhã, eu acordei junto com ele e falei, filho, seguinte, o papai vai ter que levar você no hospital. Ele tem 4 anos. O papai vai ter que levar você no hospital, você vai ter que tomar uma injeção, provavelmente vai ter que tomar soro pra hidratar você, filho. Ele não entende muito, mas eu falo tudo. Porque você não tá legal, filho, papai vai ter que fazer isso. Aí ele falou assim pra mim, papai, tem outra forma? Tem outro jeito? Eu falei, tem. Porque, cara, chega uma hora, ou eu vivo na essência aquilo que eu falo, ou eu nunca vou experimentar esse Deus que cura, o Deus do milagre, o Deus que faz, entende? E eu sei que Deus é poderoso pra fazer, é a vontade dele, mas eu tenho que pedir. A Bíblia diz bater e abrir-se-vos-á, eu tenho que bater, eu tenho que clamar e pedir. Aí eu falei pra ele, filho, tem uma oportunidade, se a gente orar e o papai do céu quiser curar você, ele pode curar você. Cara, você falar isso pra uma criança de 4 anos é desafiador. E isso você tem que perder o medo. Você tem que perder o medo de errar, de talvez não dar certo. Entendeu? Fé é colocar o pé e não ter o chão. Então eu fiz Você acredita mesmo. Eu acreditei com todo o meu coração, como eu acredito. E eu falei assim, filho, então vamos orar? E ele tava no meu colo, cara. E eu falo isso, eu não vou tentar não emocionar, porque a cena pra mim é real. Ele comigo aqui no colo. E ele fechou os olhinhos dele e ele falou assim, papai do céu, cura eu. Ele tava branquinho, cara, branquinho, tinha vomitado muito. E eu falei no meu espírito, Jesus, me dá o privilégio de te apresentar pro meu filho dessa forma. Eu quero que meu filho te conheça como eu te conheço. Eu falei, amém, junto com meu filho, amém. Cara, eu abri meu olho, meu filho tava com a cor restabelecida. Ele olhou pra mim e falou assim, papai, eu tô bom. Eu falei, filho, você tá bom? Papai do céu curou eu. Eu falei, então vamos comer? Vamos comer. Peguei uma banana, dei pra ele comeu, não vomitou mais e acabou. Aí alguém vai dizer, bom, mas será que você não deu um medicamento pra ele? Será que o medicamento sempre não vai fez ter essa efeito? conversa. Sempre vai ter Então, mais, mora a escolha no que eu vou acreditar. É isso aí. Eu prefiro olhar pro meu filho e falar, filho, o papai do céu curou você. E colocar essa fé tão grande no coração que um dia que ele precisar, ele também dobrar o joelhinho dele e falar, papai do céu, cura eu. Assim como o dia que o meu outro filho ficou doente, ele falou pra mim, papai, vamos orar pelo Noah e o papai do céu vai curar ele também. Você entende? Lógico, então claro. isso é uma escolha. Pessoal, é uma escolha. Mas nunca deixe de ir no médico e tomar remédio. Perfeito. Pronto, igual, por exemplo, eu falo sobre depressão, ansiedade à luz da palavra, mas eu não ignoro o psicólogo, psiquiatra, o terapeuta. São tudo importantes, entende? Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Puta, você é um cara muito bacana. Muito Você legal. faz Volta aí sucesso. amanhã. Gente fina, Obrigado. um cara legal. Eu não Maior conhecia Instagram. pessoalmente, primeira vez. Tem lá no YouTube, o canal é Dave Leonardo, você entra lá. O Instagram também. O Instagram que é o maior do mundo, né? O Instagram dele simplesmente o maior tem do mundo. milhões. Você pode entrar no Instagram também, que tem a palavra. Da hora. Você que tá aí sozinho, triste. Ultimamente tem muita gente triste, né? A gente vê os sorrisos estão escassos. A gente não vê mais as pessoas sorrindo. Tá aí um cara bacana pra você trocar Muito uma legal. ideia. E é bem legal o Instagram dele. Assim. Trocar uma ideia, cristão, você pode entrar lá, bater um papo com ele, um cara jovem, um cara legal, um cara que Gente trouxe... boa. E aí nessa semana, que a gente fez uma semana, ontem veio o Rabino e tal, estamos fazendo uma semana, a Semana Santa, trazer um pouco de Fé, um pouco de fé, né, pra turma. A turma tá precisando e tal, mas também tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás isso aí. também, tem que... Não é assim, não cai do céu sempre. Obrigado, viu, David? Já acabou? Já acabou. Acabou, já. Muito bacana o papo, Estourou. muito legal. Foi muito bacana ter você aqui. Obrigado, e passamos aí a rede social. E, porra, e parabéns Volta pelo seu aí, trabalho. Continue levando a palavra aí pra turma que precisa. Também muito obrigado pelo carinho e respeito que vocês me receberam. Eu acompanho vocês e eu fiquei muito feliz de poder
compartilhar aquilo que é meu trabalho, né? O meu dia a dia. Então, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Amém. Contem comigo porque vocês precisarem. Amém. O dia que eu puder voltar, eu volto com a maior alegria. Amém estar com vocês. Muito obrigado. E Deus abençoe todo mundo que está em casa também. Viu, Seja bênção. E, Dave, é muito legal falar com as pessoas que fazem aquilo do coração. Sim. É muito Dá pra ver a bacana. verdade em É você. muito bacana. Exatamente. Obrigado, cara. Bom, obrigado. Deus abençoe, gente.